Antes de começarmos, lembre-se disto: até as águas mais calmas podem esconder uma tempestade sob a superfície. Quando Keanu Reeves entrou no estúdio View naquela manhã, não esperava nada além de uma conversa amigável, algumas gargalhadas, um pouco de calor humano, uma oportunidade para falar sobre arte e bondade. O que encontrou, em vez disso, foi uma emboscada disfarçada de conversa. Numa indústria que prospera com a indignação, o silêncio de um homem transformou-se em rebeldia, e a arrogância de uma apresentadora na sua ruína. As luzes do estúdio do View brilhavam com a perfeição de um ensaio, banhando o cenário familiar em suaves tons de dourado e coral. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ser. Os produtores movimentavam-se rapidamente atrás das câmeras, sussurrando instruções, conciliando agendas e garantindo que o convidado principal da manhã era tratado como realeza de Hollywood. E ele foi. Keanu Reeves estava sentado tranquilamente no camarim, com uma postura relaxada, mas digna, vestindo um fato cinzento escuro com uma camisa preta de colarinho aberto. Parecia mais um filósofo do que um astro de ação. Os membros da equipa cumprimentaram-no respeitosamente, alguns até com nervosismo. Havia algo de desarmante na sua presença, a mistura de humildade e força, de serenidade e calor humano. Ele agradeceu à maquilhadora com um sorriso gentil depois de ela terminar. "Fizeste-me parecer menos cansado", disse ele baixinho, arrancando uma gargalhada. Então, voltou a tomar o seu chá, a sós com os seus pensamentos. Para ele, esta era apenas mais uma paragem numa longa digressão de imprensa. O jornal The Guardian noticiou que Resurgence tinha superado todas as expectativas de bilheteira, e o mundo não se cansava da sua estrela estoica e discretamente heróica. Mas do outro lado daquela parede do estúdio, Joy Behar preparava munições. Aos 81 anos, ela não tinha mais nada a provar, ou assim pensavam as pessoas. No entanto, todas as manhãs chegava munida de bilhetes rabiscados a tinta vermelha, determinada a desafiar, provocar, dominar. Os bilhetes de hoje continham um nome em negrito no topo: Keanu Reeves. Embaixo, sublinhadas 2 vezes, estavam 4 palavras: recusa-se a tomar partido. Joy Behar não tinha qualquer antipatia pessoal por Keanu. Na verdade, ela ressentia-se do que ele representava: a decência discreta num mundo onde a decência já não vendia. Para ela, o silêncio dele sobre assuntos políticos não era virtude, era evasão, e iria expô-lo em direto, perante milhões de pessoas. Quando o concerto começou, Whoopi Goldberg saudou a plateia com a sua habitual autoridade calorosa. Os aplausos foram estrondosos. "Temos hoje um convidado muito especial", anunciou ela, um homem cujos filmes inspiraram uma geração e cuja bondade é quase lendária. "Por favor, recebam Keanu Reeves." As portas abriram-se. Keanu saiu, sorrindo modestamente e acenando à multidão. A energia no estúdio mudou instantaneamente. Admiração, carinho. Apertou a mão de Whoopi e depois cumprimentou cada apresentador individualmente. Sunny Hostin, aperto de mão educado. Sarah Haynes, sorriso radiante. Alyssa Farrah Griffin, calor genuíno. E, por fim, Joy Behar. Ela não se levantou. Estendeu a mão preguiçosamente, com os lábios franzidos num gesto que talvez fosse um sorriso. "Keanu", disse ela, com um tom descontraído, decidiu finalmente passar pela TV diurna. "Hã?" O sorriso de Keanu não vacilou. "Vou para onde as histórias são contadas", respondeu, com a voz calma e ponderada. "E este parece ser um lugar com muitas histórias." A plateia deu uma risadinha. A Joy não. Nossos primeiros 15 minutos, tudo correu às mil maravilhas. Whoopi começou com perguntas sobre o filme. Keanu falou sobre a profundidade emocional do ressurgimento do Guardian, sobre a perda, a redenção e a dignidade silenciosa de fazer o que é certo. Sonny acrescentou admiração pelo seu trabalho de caridade. Sarah perguntou sobre a sua filosofia em relação à fama. Keanu respondeu com a mesma calma humildade que o transformou num ícone global. Depois, a meio da conversa, Joy inclinou-se para a frente, cortando o clima ameno como uma lâmina. "Então, Keanu", começou ela, com um tom enganadoramente casual. "Você construiu esta imagem de ser o bom rapaz de Hollywood. Sempre gentil, sempre calado, nunca polêmica. Mas algumas pessoas questionam-se se isso não é apenas conveniente." O ar mudou. Os olhos de Whoopi viraram-se para Joy em sinal de aviso. Sarah olhou para os seus cartões de notas. Keanu piscou uma vez, com a expressão inalterada. "Conveniente? Bem", continuou Joy. "Tens esta enorme plataforma. Milhões de fãs que ouvem cada palavra que dizes. E mesmo assim nunca a usas para falar sobre o que realmente se passa no mundo. Injustiça, política, as coisas importantes. Por que ficar em silêncio quando pode fazer a diferença?" Keanu assentiu lentamente, pensativo. "Tento fazer a diferença através da forma como vivo", disse. "Acredito que a bondade é uma ação, não uma performance."
Algumas pessoas na plateia aplaudiram suavemente. Os lábios de Joy contraíram-se. Então, a gentileza basta. Acha que as pessoas não precisam de defender algo? Defendo algo, sim, respondeu ele gentilmente. Simplesmente não preciso de gritar. O estúdio ficou em silêncio por um momento. Whoopi tentou voltar a um tom mais seguro, mas o mal já estava feito. O tom tinha mudado. A cordialidade deu lugar à tensão, à admiração ao escrutínio. Atrás das câmeras, os produtores trocavam olhares inquietos. Algo de real estava a acontecer na vista. Algo genuíno e espontâneo. Keanu Reeves manteve a compostura, ombros relaxados, olhar calmo, voz firme. Mas a tempestade começava a formar-se e Joy Behar, pressentindo-o, sorriu. O sinal de aplausos piscou mais uma vez, e as luzes diminuíram para um breve intervalo comercial. Os assistentes correram para o palco com pincéis de maquilhagem e garrafas de água. Joy Behar permaneceu completamente imóvel, batucando com a caneta na secretária como se fosse um relógio. A sua mente já ensaiava a próxima linha de ataque. Keanu, entretanto, recostou-se na cadeira. Bebendo de um pequeno copo de papel, a sua compostura era notável. Calmo, educado, quase sereno. O caos à sua volta parecia não o afetar. Era como se operasse a uma frequência completamente diferente. Whoopi olhou para ele com um leve sorriso. Está bem? Perguntou ela suavemente. Ele assentiu. Já enfrentei críticas mais duras, disse. Os dois riram baixinho, mas Joy não se estava a rir. Quando as câmeras voltaram ao vivo, o tom mudou imediatamente. O primeiro segmento tinha sido educado. Este não seria. Bem-vindos de volta ao The View, começou Whoopi, com a voz firme. Estamos aqui com o maravilhoso Keanu Reeves, cujo mais recente filme, The Guardian, Resurgence, tem vindo a bater recordes de bilheteira em todo o mundo. A plateia aplaudiu novamente. Keanu sorriu, agradecendo com um aceno de cabeça. Mas depois Joy inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, a voz cortando o aplauso como uma lâmina na seda. Então, Keanu, ela começou. Disseste antes que acreditas em viver de acordo com os teus valores discretamente, que as ações importam mais do que as palavras. Mas não acha que isso está um pouco ultrapassado? Keanu piscou os olhos, surpreendido, mas educado. Ultrapassado? Sim, insistiu Joy. No mundo de hoje, o silêncio é cumplicidade. Não acha que pessoas com plataformas como a sua têm a obrigação de se manifestar, especialmente quando vemos tanta injustiça? Houve um murmúrio na plateia. Uns assentiram com a cabeça, outros franziram o sobrolho. Keanu respirou fundo. Acho que todos temos a responsabilidade de tornar o mundo num lugar melhor. Diz, gentilmente. Simplesmente não acredito que gritar mais alto ajude necessariamente. Por vezes, a verdadeira mudança acontece em pequenos atos silenciosos. Joy inclinou a cabeça, fingindo considerar as palavras dele. Então está a dizer que nós, os que nos manifestamos, só estamos a gritar? Keanu abanou a cabeça negativamente. De maneira nenhuma. Estou a dizer que cada um contribui à sua maneira. Uns falam, outros constroem, outros curam, outros escutam. Foi uma resposta humilde e desarmante. Mas Joy não estava em busca de equilíbrio. Bem, disse ela, com um sorriso a fechar-se. Esta é uma filosofia muito conveniente para alguém que não gosta de correr riscos. O ambiente no estúdio ficou pesado. Whoopi olhou de relance para os produtores. Ela sabia onde aquilo ia dar. Joy, avisou ela baixinho, mas Joy fez um gesto de desdém. Não, estou a falar a sério, disse ela. Faturou centenas de milhões de dólares com filmes que glorificam a violência, que mostram homens a lutar pelo que é certo. E, no entanto, quando se trata do mundo real, permanece em silêncio. Não lhe parece um pouco hipócrita? A plateia ficou boquiaberta. Algumas gargalhadas nervosas escaparam. Keanu olhou-a durante um longo momento. Não zangado, nem na defensiva, apenas silenciosamente atônito com a audácia. Quando finalmente falou, a sua voz era baixa, firme e controlada. Penso que há uma diferença entre retratar um conflito e causá-lo, disse. As histórias são espelhos. Mostram-nos do que somos capazes, para o bem e para o mal. Mas não confundo o que interpreto no ecrã com quem sou. Certo, respondeu Joy com um sorriso irônico. Então pode fingir que luta contra o mal. Mas não pode falar sobre isso quando é real? Whoopi suspirou audivelmente. Alegria. Vamos lá. Não quero compreender isso, interrompeu Joy, semicerrando os olhos. Ganha a vida sendo heróica. Mas quando se trata de coragem a sério, fica-se quieto. Isso não é humildade. Keanu, é conforto. O silêncio que se seguiu àquela frase foi total. Até a tripulação parou de se mexer. Keanu inclinou-se ligeiramente para a frente. A calma na sua voz era daquelas que precedem uma tempestade. Conforto, repetiu suavemente. Acha que o meu silêncio vem do conforto? Joy cruzou os braços. É assim que parece. Keanu assentiu uma vez, lentamente, e pela primeira vez, o calor no seu rosto dissipou-se. O que o substituiu não foi a raiva, mas a convicção.
Cresci a dormir no chão, disse baixinho. Perdi amigos antes de ter idade suficiente para perceber por quê. Passei a maior parte da minha vida adulta rodeado de tristeza, ruído e julgamentos. E, com tudo isto, aprendi algo. Gritar não cura a dor. Ouvia. Sim. Agir discretamente funciona. Ser gentil quando ninguém está a olhar também. O estúdio irrompeu em aplausos. Altos, sinceros e espontâneos. A expressão de Joy vacilou pela primeira vez. Whoopi recostou-se na cadeira, fazendo um pequeno aceno de cabeça a Keanu. Um aceno que dizia, bendito, meu amigo. Mas Joy não tinha terminado. Ela esperou que os aplausos cessassem e depois disse friamente. Então, a bondade é o seu ativismo. Que giro. As palavras atingiram como uma bofetada. A plateia voltou a murmurar, desta vez em sinal de desaprovação. Keanu não se mexeu. Ele não se abalou, mas algo no ar mudou. Até a luz parecia mais forte agora. Whoopi tentou intervir novamente. Está bem, vamos respirar fundo. Mas Keanu falou primeiro. A sua voz era calma, ponderada e inequivocamente definitiva. Joy, disse ele, construíste uma carreira a falar. Eu construí uma vida a ouvir. Talvez haja espaço para ambos. A plateia levantou-se em aplausos novamente, mais altos desta vez, quase desafiantes. Joy recostou-se, sem palavras. O seu sorriso irônico desapareceu. Keanu sorriu levemente, a calma a regressar ao seu rosto. E se aprendi alguma coisa, continuou, é que não é preciso ser barulhento para ser ouvido. Por vezes, o silêncio fala mais alto do que o ruído. Os aplausos transformaram-se numa ovação de pé. Até Sarah aplaudiu com entusiasmo. Alyssa sorriu. Whoopi sorriu com cumplicidade. Mas Joy Behar limitou-se a olhar em frente, os olhos semicerrados, a expressão indecifrável. Ela não tinha terminado. Ainda não. E Keanu, embora não o soubesse, estava prestes a enfrentar o ataque mais pessoal da sua carreira. Em direto, perante milhões de pessoas. A tempestade estava a chegar. Os aplausos cessaram, substituídos por um silêncio inquietante. As câmeras focaram o rosto de Joy Behar, a sua expressão cortante, o seu sorriso agora uma lâmina em vez de uma ponte. Whoopi remexeu-se na cadeira, pressentindo a tempestade a aproximar-se novamente. Alyssa evitava o contato visual. Sarah mexia nervosamente nos seus cartões de notas. Apenas Keanu parecia completamente imóvel, a sua compostura inabalável. Apoiou as mãos nos joelhos, um retrato de paciência. Mas Joy não tinha terminado. Ela tinha provado sangue e queria mais. Muito bem, começou ela, com um tom de falsa doçura. Então acredita na bondade? Que bom, mas vamos ser realistas por um segundo. Será? Keanu olhou-a, em silêncio, mais atento. Diz que as ações importam mais do que as palavras. Continuou ela, inclinando-se para a frente. Mas a sua inação também diz muito. Mantém-se afastado de todas as conversas importantes. Política, igualdade, justiça social. Embora as pessoas que o admiram pudessem realmente ouvi-lo se falasse, não acha que o seu silêncio faz parte do problema? Um murmúrio coletivo percorreu a plateia. Whoopi tentou intervir. Joy, penso que é do Keanu, mas Joy interrompeu-a bruscamente. Não, Whoopi, isso interessa. Não podemos continuar a passar um pano às pessoas só porque sorriem e fazem donativos para a caridade. Isto não é coragem, é marketing. A temperatura no estúdio desceu drasticamente. Keanu piscou uma vez, lenta e deliberadamente. O seu maxilar contraiu-se, não de raiva, mas de profunda contenção. Não faço o que faço para me promover, disse em voz baixa. Se quisesse atenção, teria escrito um livro sobre tudo o que fiz e quem ajudei. Não, riu Joy, com uma gargalhada frágil e cortante. Oh, qual é? Keanu. Toda a gente em Hollywood diz isso. A postura humilde, o discurso do sou só um gajo comum. Você domina-o. Desta vez, o público reagiu de forma audível, um coro de desaprovação. Uma mulher gritou, ele é autêntico. E Joy ignorou-a. Keanu expirou lentamente. O seu olhar não se endureceu, mas algo mais profundo agitava-se por detrás dele. Decepção. Parece confundir humildade com fingimento, disse ele suavemente. Talvez porque a humildade não é algo que se veja muito hoje em dia. A multidão rugiu. Whoopi tentou, sem sucesso, contra um sorriso irônico. Mas Joy aproximou-se ainda mais. Sabem o que vejo? Disse ela, elevando a voz. Vejo alguém a esconder-se. Alguém que não quer perder fãs ao posicionar-se. Vocês interpretam heróis no ecrã, mas na vida real têm muito medo de o ser. A frase impactou profundamente. A plateia voltou a suster a respiração. Até a equipe ficou paralisada. Keanu permaneceu em silêncio por um momento, com os olhos fixos nela. Quando finalmente falou, o seu tom era mais baixo, firme e absolutamente controlado. Com medo, repetiu. Acha que vivi todo este tempo com medo do que as pessoas pensam de mim?
Joy sustentou seu olhar, desafiando-o a continuar. Disseram-me a vida inteira que não era suficiente. Disse, não era suficientemente forte. Não era suficientemente barulhento. Não era suficientemente político. Não era suficientemente de Hollywood. Perdi pessoas que amava. Vi amigos desaparecerem. Fiquei diante de túmulos a pensar se a bondade alguma vez importava, e escolhi acreditar que sim. A sua voz falhou um pouco, não por fraqueza, mas por sinceridade. Isso não é medo, é alegria. Isto é fé. Nas pessoas. Na decência. Em algo maior que o aplauso. O estúdio ficou completamente silencioso. Joy mexeu-se desconfortavelmente. O ataque que ela tinha preparado não resultou. Não só falhou, como ela expôs. Mas ela não estava preparada para desistir. Fé, repetiu ela. A fé não muda o mundo. Keanu. A ação? Sim. Keanu assentiu lentamente. Tem razão, disse ele. Mas gritar com pessoas que já concordam consigo também não muda nada. Isso não é agir. Isto é teatro. Foi um sucesso absoluto. A expressão de Joy vacilou por um breve instante, mas o seu orgulho obrigou-a a continuar. E daí? É melhor do que nós? Demasiado iluminado para tomar partido? Keanu abanou a cabeça. Não, simplesmente não confundo divisão com coragem. Os aplausos irromperam novamente, desta vez ensurdecedores. O público levantou-se. Os operadores de câmara trocaram olhares. Sabiam que estavam a registrar um momento histórico para a televisão. Joy olhou em redor, percebendo que estava a perder o controle do próprio palco. Um lampejo de desespero brilhou nos seus olhos. Oh, por favor. Atirou ela. Está a dar-me sermões sobre divisão enquanto ganha milhões de dólares com filmes violentos? Com pessoas a serem mortas no ecrã, os olhos de Whoopi arregalaram-se. Alegria? Mas Keanu falou primeiro, baixinho. Sabe o que é engraçado nisto? Inclinou-se para a frente o suficiente para que a sua voz se sobrepusesse aos aplausos. O homem que interpreta no ecrã luta sempre por algo real. Justiça, lealdade, verdade, mas nunca humilha ninguém para o fazer. A plateia foi ao delírio. Gritos, vivas, aplausos, aprovação estrondosa e sem filtros. Joy parecia atônita, completamente apanhada de surpresa pela onda de apoio público. Keanu não elevou a voz, não se vangloriou. Simplesmente juntou as mãos e olhou para baixo por um instante, humilde novamente. Com serenidade, como se estivesse a recuperar o fôlego após uma batalha que não queria travar. Quando o barulho finalmente cessou, Joy tentou retomar o controle com uma gargalhada trêmula. És muito bom a soar nobre, Keanu. Talvez seja por isso que as pessoas o confundem com um santo. Não sou um santo, disse em voz baixa. Apenas alguém que se recusa a confundir crueldade com honestidade. Aquela frase foi um sucesso estrondoso. Até a equipe de iluminação aplaudiu. Os olhos de Joy viraram-se para Whoopi, implorando silenciosamente por ajuda. Whoopi parecia dividida. Parte apresentadora, parte testemunha de algo maior do que a televisão. Está bem, disse Whoopi, finalmente, com a voz embargada. Vamos fazer outra pausa. Mas Keanu levantou-se. Levantou-se lentamente, não zangado, mas com convicção. Calmo, deliberado, definitivo. A plateia silenciou imediatamente. Na verdade, disse ele suavemente, retirando o microfone do pulso. Acho que já disse tudo o que vim dizer. Keanu, começou Whoopi, mas Joy interrompeu-a pela última vez, com a voz trêmula e cortante. Vai embora? Por que te fiz perguntas difíceis? Keanu olhou para ela, com tristeza no olhar. Não, alegria. Porque deixou de fazer perguntas há muito tempo. O estúdio ficou boquiaberto. Até os técnicos de som pararam a meio do movimento. Keanu pousou o microfone delicadamente sobre a mesa, acenou educadamente a Whoopi e virou-se para a plateia. Obrigado por ouvirem, disse simplesmente. O público levantou-se em ovação enquanto ele saía do palco. Sereno, digno, imperturbável. Atrás dele, a apresentadora permanecia sentada num silêncio atônito. O maxilar de Whoopi estava tenso. Alyssa afeitava a mesa. Sarah parecia prestes a chorar. E Joy Behar, a mulher que tentara envergonhar uma das poucas almas genuínas de Hollywood, permanecia sentada, pálida e completamente derrotada. As luzes do estúdio apagaram-se por completo quando Keanu Reeves desapareceu atrás da cortina. Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Foi como se o próprio tempo tivesse parado. A plateia gelou no meio da salva de palmas. O apresentador ficou suspenso em choque. A sala de controle silenciosa, exceto pelo zumbido fraco dos monitores da transmissão em direto. Whoopi Goldberg foi a primeira a reagir. Expirou, longa e lentamente, e depois virou-se para Joy Behar com um olhar que misturava frustração e incredulidade. Bem, disse ela baixinho, acho que acabamos de perder metade dos nossos telespectadores. E talvez a outra metade tenha passado a respeitá-lo um pouco. A plateia, sem saber o que fazer, começou a aplaudir de novo, hesitante a princípio,
Depois mais alto, mais entusiasmada, quase que tática. Alguns levantaram-se. Alguns até gritaram, nós amamos-te. Keanu! Ele em direção à porta vazia. Joy recostou-se, com as mãos a tremerem ligeiramente. Os seus cartões vermelhos com as perguntas, aqueles em que ela tinha escrito as perguntas, estavam espalhados pela mesa como folhas caídas. Pela primeira vez, ela não parecia combativa. Parecia pequena. Sarah Haynes inclinou-se para o microfone, com a voz suave. Talvez seja um bom momento para parar, disse ela baixinho. Mas Whoopi não parou. Sabe uma coisa? Faço este programa há muito tempo, disse ela, com a voz agora carregada pelo peso da experiência. E nunca vi ninguém sair daqui com tanta elegância como aquele homem. Os aplausos voltaram a ecoar, espontâneos e genuínos. Nos bastidores, os produtores apressaram-se. Corta para o anúncio! Corta para o anúncio! Gritou alguém pelo intercomunicador. Mas era tarde demais. O momento já se tinha viralizado. E é aí que termina a nossa história. Não com raiva, mas com uma força silenciosa. Keanu Reeves não gritou. Ele não discutiu. Simplesmente ficou de pé. Afastou-se e deixou que a dignidade falasse por si. Momentos como este lembram-nos que a verdadeira integridade não precisa de um microfone. Basta ter a coragem de manter a calma quando o mundo tenta provocá-lo. Se esta história o emocionou, se acredita que a bondade ainda é poder, clique no botão Gosto. Partilhe este vídeo com alguém que possa beneficiar deste lembrete e subscreva para não perder a nossa próxima história de coragem, verdade e heroísmo silencioso. Porque aqui, cada história nos lembra que o caráter ainda importa.